Não, Lorde, mas você estava errado. Você só está falando besteira todos esses vídeos, porque o Game Pass só vai trazer mais lucros para a Microsoft. As mídias jamais morrerão, porque o Xbox sempre vendeu muito. PlayStation 1000 Grau, onde o cachista chora e o fio não vê. Fala galera, você está na PlayStation 1000 Grau, é um prazer vê-los novamente, Lorde vos fala. E hoje eu venho aqui fazer um vídeo a respeito dessa notícia, que já não é mais notícia, virou rotina, a respeito aí da repercussão que houve no mercado após o anúncio do Game Pass, que é aí o projeto, um serviço, outro serviço que a Microsoft implementou aí no Xbox a fim de tentar manter aí os jogadores que estão no console ainda presos à plataforma e também tentar atrair jogadores aí no mercado, aquelas pessoas que ainda não compraram seus videogames, até jogadores de outra plataforma, para a plataforma do Xbox. Mas vamos combinar que é meio difícil os caras conseguirem me convencer a mudar para o Xbox para jogar Sea of Thieves, E como eu falei nos vídeos anteriores, haveriam consequências para essa atitude, novamente dizendo, não estou falando aqui nesse vídeo que é um serviço ruim, como eu falei nos outros dois vídeos que não era. Eu só estou adiantando aqui logo no começo para não ver neguinho aqui enchendo o saco nos comentários. Mas basicamente o que está acontecendo é uma reação em cadeia. No meu vídeo anterior eu falei sobre aquela loja da Áustria, onde algumas pessoas aí comentaram: ah, mas a Áustria, quem é que liga para a Áustria? O que significa Áustria? Não quer dizer nada perto do mercado de consoles, E tá aí, eu fui muito claro em dizer que com certeza aquela rede de loja da Áustria, que é uma rede grande, não seria a única a aderir a isso. E que outras lojas, provavelmente, isso aí é um efeito em cascata, provavelmente começaria a atingir também outros mercados pelo mundo. E tá aí, chegou em um dos mercados mais importantes, no mundo dos games, que é o Reino Unido. Então, para você que não sabe, o que aconteceu aqui na verdade foi que houve ali uma conversa com os representantes das lojas do Reino Unido, lá no gamesindustry.biz, depois vocês podem olhar, é um site na verdade, onde eles falaram um pouco na perspectiva deles como empresas que prestam serviço de revenda. Eles explicaram ali um pouquinho por que isso está ocorrendo. Mas antes de ler aqui o que eles falaram, eu vou dar um resumo para você, O que acontece? Para o consumidor, o Game Pass ele é realmente muito atraente. Ele parece até, de tão bom que às vezes ele parece até ser meio que um ato de desespero da Microsoft. Então, gente, pelo amor de Deus, a gente está dando tudo que a gente tem de melhor. Pelo amor de Deus, vem pro Xbox. Então assim, é difícil conseguir distinguir aí realmente as atitudes, as intenções, mas o fato é fato. O fato é que o Game Pass ele é realmente muito atraente, pelo menos aí para quem é novo no Xbox, quem é novo na plataforma, não jogou muitos jogos ainda. O catálogo dele, apesar de ser de jogos mais antigos, você tem aí muito jogo de Xbox 360, mas você também tem muito jogo também de Xbox One, embora nem todos talvez sejam tão atraentes, mas tem uns jogos aí que realmente seriam aí de muita vontade para muita gente, inclusive a mim. Então basicamente o que acontece, galera? A loja ela compra um estoque, toda loja ela tem um estoque, não importa se é uma rede de loja pequena, se é uma rede de loja grande, ela precisa ter um estoque. E esse estoque ela tem que fazer com base no cálculo de quantas pessoas aderem a determinado tipo de mídia, ou seja, a determinado tipo de jogo, quantas pessoas, o histórico daquele jogo de venda, se já é uma franquia consagrada, se é uma IP nova, será que vai valer a pena investir em tais unidades? Então as lojas elas já têm meio que uma noção de quantos X ela tem que comprar de estoque de um jogo, independente de qual estilo seja, qual plataforma. Só que qual que é o problema que está acontecendo com o Xbox? Por que as lojas estão desistindo aí do console, sendo que é um serviço tão bom, que é um console interessante, Então o que acontece é o seguinte, galera, primeiro de tudo, isso aqui não está se refletindo apenas pelo Game Pass.
mas é porque os jogos de Xbox, mesmo hoje, né, mesmo quando não tinha, na verdade, o Game Pass, eles já não vendiam muito bem. E a gente sabe disso, tá? Não adianta negar, não adianta bater perna, isso é um fato. Os jogos, as IPs, as First Party AAA do Xbox não vendem tanto nessa geração, não estão vendendo quase nada. Você pega até as novas IPs que a Microsoft fez esses anos anteriores, que desde de 2016 para cá praticamente está tudo parado lá na divisão do Xbox. Você não vê quase mais nenhum jogo de peso como estava tendo até 2015, né? Aí, começo aí talvez aí de 2016. O que eu sei é o seguinte, velho, depois do Uncharted 4, mano, praticamente a Microsoft está vivendo só de força. Se você pegar o histórico do Xbox, para você ver que eu não tô mentindo, tá? Pega, por exemplo, no ano passado, Halo Wars 2, quando lançou. O jogo aqui, se você olhar aqui pelo o total de mídias físicas dele pelo VG Charts, você vê que o jogo não chegou nem a 500 mil unidades vendidas, cara. Você tem aí 430 mil unidades vendidas apenas. A sorte é que é um jogo de, com certeza, muito baixo investimento. Então talvez esse número de vendas tenha pelo menos pago o jogo. Mas agora a margem de lucro que a empresa calcula quando faz o jogo, com certeza a Microsoft não deve ter atingido o que ela talvez esperasse, né, com essas vendas aqui. Você pega outro, por exemplo, cara, que foi lançado aí uns meses atrás, né, uma nova IP da Microsoft, Super Lucky's Tale, que foi anunciado junto com o Xbox One, né, o True 4K. Um joguinho bosta desse, até meu Game Boy faz isso. Umas 100 mil unidades no máximo, quase, tá, sabe? Não passou aí de 150 mil. Então, realmente, isso aqui é um flop, tá? Isso aqui é um exemplo de flop. Um outro exemplo que você tem aí, por exemplo, o próprio Forza 7, que foi lançado no ano passado, que é o carro-chefe da Microsoft. Carro-chefe, legal. Em jogos de corrida, cara, não vendeu nem 1 milhão, chegou a 800 mil unidades e olhe lá, tá? Ou seja, é também um flop, porque com certeza, a menos que a Microsoft tenha feito aquela DLC que foi o Forza 6, de pegar as coisas do Forza 5 e só mudar algumas coisas no cenário praticamente, o Forza 7 aí, com certeza até esse momento, foi o Forza aí, um dos Forzas mais flopados que já foi lançado por Xbox. E olha que todo mundo aí rasgou de elogios, né? O True 4K, 60 fps, né? Melhor que Gran Turismo Sport. E tá aí, velho, vendeu só isso daí. Se você pegar também outro exemplo, né, que esse aí já é mais antigo, mas era um jogo que era para ter sido o Uncharted Killer, né? O famoso Quantum Break, que até hoje não passou das suas 800 mil unidades, parou ali nas 710, 710 unidades, né? E realmente, com certeza, isso aqui foi um flop ainda maior, porque foi um jogo que só de você olhar pelas mecânicas dele teve um altíssimo investimento, provavelmente a nível de Uncharted, né? E com certeza isso aqui não pagou nem as contas direito, né? Pelo menos assim, do ponto de vista de ter um lucro maior, por exemplo, para a Microsoft, né? Porque geralmente o estúdio desenvolvedora, se eu não me engano, ele fica com algo em torno de uns 60% do valor da venda do jogo, né? Então é meio difícil acreditar que a Microsoft teve um resultado aí que ela desejou com ele, por exemplo. E aí você pega outros também, né? Se você for comparar, por exemplo, o maior lançamento do Xbox até agora, que foi o Halo 5, e comparar com o Halo 4, você vê que até mesmo o Halo 5 não vendeu aquilo que ele deveria ter vendido, se fosse se basear pelo que era o Xbox 360. Você vê que o Halo 4, ele vendeu quase 10 milhões de unidades, cara. Se você olhar aqui no VG Charts, tá lá, tá na beirinha, ó, 9 milhões e 940 mil. Ou seja, faltando aí umas 60 mil unidades apenas para o jogo chegar nos 10 milhões. Então você começa a ver aqui o reflexo que o Xbox One X, que o Xbox One tem nessa geração, que é realmente um console muito fraco, né? Ele chegou no mercado como um console com um marketing todo cagado. Ele chegou, na verdade, no mercado já todo, né, todo zoado, cara. Já veio como console defasado, certo? A maioria dos jogos já não rodava Full HD, que é o mínimo que se esperava de um console dessa geração. Os caras aí ficaram aí com problemas em vários jogos. Muito jogo deixava de ter até filtros que nas outras versões de videogame tem. Teve até um jogo aí recentemente de luta, que eu não lembro o nome, que saiu aí em todas as plataformas e somente a versão do Xbox normal, né? Veio faltando filtro, faltando textura, enquanto que até no Play 4 base, Play 4 Pro, Xbox One X, tava ali tudo certinho, né?
Então realmente, cara, a situação não tá fácil na divisão da Xbox já faz muito tempo. Muito tempo. Então quando você para olhar aqui essa notícia das lojas, né, voltando aqui ao que os caras estavam falando, essas lojas, elas obviamente já não têm um grande lucro com o Xbox do jeito que ele já estava. Com o Game Pass, a tendência é que isso diminua muito, muito mesmo. Porque apesar da mídia física hoje em dia provavelmente, né, ainda ser aí a mais utilizada mundialmente, talvez em jogos, a área digital ela também fala muito alto nos games também, né? Então se você parar para pensar, vamos imaginar que a mídia física ela domine aí, vamos dizer, 60% do mercado. Vamos imaginar assim, 40% que sobra não é pouca coisa. 40% de 1 milhão, você tem o que aí? 400 mil. Já é uma quantia muito considerável. Então você imagina você perder 40% do seu negócio e os outros 60% que é o que sobra do seu negócio, ainda por cima ser afetado por um serviço que já dá o negócio praticamente de graça para os caras, né? Porque como eu falei nos vídeos anteriores, esse aqui eu não vou nem criticar a questão de lucro, né? Eu já fui bem claro sobre o que eu penso sobre isso, com certeza, eu tenho certeza absoluta que isso vai, apesar do Game Pass ser bacana, para o consumidor ele também vai ter uma consequência, na minha opinião, tá? Eu tenho certeza absoluta que isso vai ajudar apenas a ficar criando jogos, cada vez jogos mais com menos investimento na plataforma, que eles vão chamar de super jogos, né? Apenas porque vai estar no Game Pass. E muita gente aí que gostava de Halo, Gears of War, vai sentir mais falta aí desses games, porque com certeza vai demorar muito mais tempo para eles aparecerem, né? Não vai mais ser com certeza como era antigamente. Lembrando, na minha opinião. Então, basicamente, o que eles falaram aqui na entrevista, né? O que eles falaram aqui, esses representantes, é que para eles não tá mais compensando. Porque como é que eles vão chegar pro cara e falar para ele pagar 15 a 20 euros num jogo usado, que é um mercado de jogos usados também que vai afetar muito o Game Pass no Xbox, quando o cara pode pagar só 10 euros e ter ali os 100 jogos lá no Game Pass. É basicamente isso que eles estavam criticando. As lojas aqui, né, os caras já falaram, né, se você olhar aqui na entrevista, não tenho mais consoles e não vou encomendar. Normalmente já teria reabastecido, mas agora não existe qualquer incentivo para isso, a não ser que consiga algo super barato. Então, na verdade é o seguinte, galera, o lucro das lojas vai baixar muito com o setor do Xbox. Eu acho que isso vai impactar em algumas coisas, tá? Que também em teoria seriam positivas, que eu acho que o preço da mídia física vai baixar ainda mais, porque não vai ter quase procura nenhuma, então não vai mais ter por que cobrar um valor mais alto. Mas eu acho sim que os efeitos negativos, eles ainda, pelo menos pode ser que agora, a curto prazo, não seja tão aparente, né? Por enquanto só as lojas estão sofrendo, mas lá na frente isso aí vai atingir o consumidor também. Isso para mim já é quase uma certeza. Tem muita gente que reclama que não consegue achar as mídias de Xbox aqui hoje. As mídias físicas muitas vezes é difícil de achar, às vezes você tem que importar. Então realmente, cara, se você gostava disso, como eu falei no vídeo anterior, seu trabalho aí vai ser duplicado daqui em diante. Então galera, essa daí é a minha opinião, tá? Sobre o que aconteceu com relação a essa rede de lojas aí. Eu acho que tá ficando cada vez mais evidente o problema que isso tá gerando. Como eu falei, eu acho que é muito bom pro consumidor, cara, só que eu acho que se a Microsoft estivesse fazendo isso, né, em um momento em que ela estivesse bem, né, nossa, estamos lançando só jogo top, o Xbox voltou a vender bem, etc e tal, seria uma coisa. Agora a Microsoft fazer isso no momento que ela tá toda cagada, velho, sem jogo nenhum, só jogo bosta para ser lançado esse ano, sabe? Não dizendo que o jogo seja ruim, mas como eu falei nos vídeos anteriores, não dá para você comparar Sea of Thieves, Crackdown 3, State of Decay 2 com Halo, com Quantum Break, né? Até que talvez até com o Record não dê pra comparar, cara. Então assim, vai da opinião de cada um, né? Tem gente aí que prefere fingir que o console não tem defeito nenhum. Existem outras pessoas que já não só reconhecem defeitos, como também zoam eles. Se você ainda não viu, assiste meu vídeo aí anterior aqui no canal. Então galera, essa daí é a minha opinião, tá? Desculpa aí se o vídeo ficou um pouco longo. Um grande abraço para todos vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Provavelmente essa semana eu não vou estar fazendo mais nenhum. Ah, e não se esqueça, tá? Sorteio lá do Shadow of the Colossus ainda tá de pé, vai até a próxima semana, se eu não me engano, tá? Então corre, vai lá, confere ali as regras aí no link e se inscreva ali também para o sorteio e boa sorte aí para vocês, galera. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.